Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com a lição de número 2. Felizes em Deus por oportunidades que Ele nos tem concedido para exercer o ministério de ensino na escola bíblica dominical. A lição 2 fala do propósito dos dons espirituais, pois não basta ter dons, é preciso saber a finalidade e a funcionalidade de cada um deles. O comentarista da lição, no livro de apoio, diz que a igreja pentecostal muitas vezes não tem o conhecimento do correto uso das riquezas espirituais que ela tem recebido. Infelizmente, nós temos visto aí na internet vídeos que viram até memes de manifestações espirituais, de pessoas que, por imprudência, pouco conhecimento bíblico, até mesmo escandalizam a fé genuína pentecostal com atos de meninice, atos descabidos que nada têm a ver com o Espírito Santo de Deus. E nós já vimos que a melhor maneira para evitar esse tipo de comportamento é o conhecimento das Sagradas Escrituras. Não existem cartilhas sobre o uso correto de dons. O que há é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, que nos orienta para que são os dons espirituais e como eles devem ser usados. Principalmente porque nos diz a verdade prática da lição que eles são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Os dons visam ao amadurecimento dos santos, ao amadurecimento dos cristãos. Então, uma igreja que é rica em dons, se ela os utiliza corretamente, com certeza será uma igreja madura, ou no mínimo amadurecida, né? Estamos em processo de amadurecimento. Dons espirituais não combina com meninice espiritual, não combina com mau comportamento no uso dos dons. Sabemos que o abuso não tolhe o uso. Não é porque alguém não sabe usar que vamos interditar o uso dos dons, de maneira alguma, mas faremos o que fazemos, por exemplo, na EBD, ensinando através da palavra como esses dons devem ser usados. Interessante chamar a atenção, então, para alguns pontos desta lição, a fim de que fiquem esclarecidos. Primeiro ponto é trazer um pouco a situação geográfica, política e cultural da cidade de Corinto. Nós estamos colocando aí um mapa onde você pode reproduzi-lo, esse ou qualquer outro que você encontrar, tiver em mãos, observando que Corinto era um istmo, é uma faixa de terra entre os continentes e que é banhada por água pelos dois lados. Haviam aí dois portos, né? O porto de Cencreia e o porto de Laqueu, que eram muito conhecidos, era uma rota marítima comercial muito movimentada aí, que ligava a Europa e a Ásia, e nós vamos observar que ali em Corinto havia muitos mercadores, muitos marinheiros, pessoas que trabalhavam nas docas, né? Tinha essa vertente aí de trabalho muito promissora naquela cidade, e os carregadores, né? Uma cidade que era composta também por uma elite filósofa, uma elite intelectual, e também nós tínhamos 2/3 da população que eram de trabalhadores escravos, né? Que era a porção mais baixa da cidade. Então, nós sabemos que era uma cidade que se tornou quase que uma metrópole naquele tempo, era considerado como uma Paris, uma Roma, uma Nova York dos dias atuais, e ali, como era uma cidade movimentada por questões econômicas, também era por questões religiosas. Haviam 23 templos em Corinto, dos quais 2 eram bem conhecidos, que era o templo de Afrodite e o templo de Apolo. Então, era uma rota também de peregrinação religiosa. Pessoas vinham das mais diversas províncias e regiões para ofertar culto àqueles deuses. Além disso, também era uma região onde haviam estudiosos que se reuniam para debater filosofia e os conhecimentos da época. Então, Corinto era um local muito movimentado, ponto de encontro de variados interesses. E ali cresceu também uma igreja, uma comunidade cristã amparada na palavra do Senhor. Sabemos que o apóstolo Paulo visitou aquela cidade, né? Escreveu 4 cartas, das quais 2 se perderam,
E o que nós acreditamos é que a segunda e a quarta carta vieram a entrar no cânon bíblico como, respectivamente, a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Essas cartas foram escritas para tratar de diversos problemas que eram encontrados ali naquele momento. E nós vamos observar que já no começo da carta o apóstolo Paulo vai apresentar alguns desses problemas. Então é importante que você traga um pouco desse resgate histórico e social da igreja na cidade de Corinto, para que o aluno entenda por que o apóstolo Paulo estava tão preocupado em explicar o uso correto dos dons espirituais. Nós vamos observar que era uma igreja rica em dons, mas uma igreja carnal. Em determinado momento, o apóstolo diz: olha, eu vou demorar um pouco para ir aí, porque se eu for agora, eu vou com vara, vou com cajado, vou com repreensão, com disciplina, com exortação, serei muito duro e sei que muitos não irão suportar. É como se eu estivesse dizendo: eu vou deixar acalmar um pouco a raiva que eu estou por causa do zelo com a obra, né? Trocando em miúdos, para eu poder ir aí. Porque se eu for agora, eu vou fazer uso da repreensão com uma temperatura um pouco mais alta, porque era uma igreja problemática. Então aqui vale a pena ressaltar que nem sempre uma igreja que tem muitos dons será uma igreja espiritual ou mesmo uma igreja santa, pois dom espiritual não rotula o santo viver. E a igreja de Corinto é um exemplo disso. Sabemos que o fruto do Espírito falará muito mais de santidade até mesmo do que os dons espirituais. Como um exercício introdutório, vale a pena você pedir ao aluno para pesquisar aí na primeira carta, mesmo na segunda, quais eram alguns desses problemas que o apóstolo tratava dentro da igreja. E aí você pode pedir ao aluno que ele pesquise o problema, citando a referência bíblica dentro das cartas aos Coríntios. Isso vai enriquecer muito a aula e melhorar aí o panorama para que o estudante compreenda a relação disso com os dons. No capítulo 3, os versos iniciais, o apóstolo chama a igreja de carnal e de imatura. E aí nós vamos observar que essa imaturidade estava relacionada não só aos pecados que haviam entre os irmãos, mas também no uso incorreto ou indevido dos dons espirituais. É muito interessante chamar a atenção que dom espiritual, prodígios, sinais, milagres operados por Deus na vida de alguém não é sinal de santidade, de espiritualidade, pois há um profeta na Bíblia que não realizou nenhum milagre. Todavia, Jesus disse que ele foi o maior profeta e nascido de mulher não teve nenhum igual a ele. Você lembra quem é? Isso mesmo, João Batista. Nós vemos que grandes outros profetas, como Moisés, como Elias, foram usados por Deus para realizar grandes manifestações espirituais miraculosas. De João Batista não há nenhum relato, pois sabemos que não houve essa realização. Mas nem por isso diminuiu a espiritualidade daquele homem de Deus. Muito pelo contrário, né? Como eu já disse, é testemunhado que ele foi não só um grande profeta, mas o maior profeta que já existiu. Há uma sede muito grande na igreja atual por milagres, por sinais. Isso não é de hoje, mas não devemos nos perder com as aparências, mas nos prender cada vez mais à essência do que verdadeiramente é espiritual. Cremos nos milagres, muitas vezes nas nossas orações pedimos milagres a Deus, mas não colocamos isso como razão da nossa fé, nem da nossa vida, pois a nossa razão de fé, de vida, de prática cristã é agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver, através de uma vida de santidade. Tá bem? O segundo ponto é um ponto riquíssimo, pois fala especificamente do propósito dos dons espirituais, que é edificação. Trabalhe aprofundadamente nessa palavra-chave, edificação. Essa palavra ela vai aparecer diversas vezes aí no Novo Testamento. Estamos colocando aí no rodapé diversos versículos onde essa palavra vai aparecer, tanto em 1 Coríntios como na carta aos Romanos, aos Gálatas e aos Tessalonicenses. No original grego, ela se refere literalmente ao erguer de um edifício, o levantar de um prédio
com os seus andares, com toda a sua estrutura física. Essa palavra é emprestada do vocabulário literal para o significado espiritual no exercício do amadurecimento da igreja, que acontece através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com Deus, mas o apóstolo Paulo vai sempre ressaltar que um dos instrumentos de amadurecimento da igreja, ou seja, um dos instrumentos de edificação da igreja, são os dons espirituais. Não é? Então você pode utilizar esses textos bíblicos que aparecem no rodapé para mostrar como esta visão estava bem clara na mente do apóstolo Paulo. Uma coisa interessante é que ele utiliza isso no capítulo 14 e nos versículos 12 e 26, que aparece até aí nas leituras diárias durante a semana, quando ele diz no verso 12 que nós devemos desejar dons espirituais, procurando sobejar, ou seja, ter dom de sobra, ter dons excedentes, né? Não é pecado desejar dons, pelo contrário, é interessante buscá-los, mas que seja para edificação da igreja como um todo, essa edificação mútua que nós já falamos na lição 1, não é? Esse crescimento que se dá de uns para com os outros, ou seja, não para se rotular, não para adquirir um status quo, não para crescer em degraus dizendo eu tenho tantos dons e você não tem. Não, eu tenho dom para servir a igreja como um todo. Ele repete isso no versículo 26, quando mostra a diversidade de dons, de ministérios, de exercícios na igreja e ressalta a funcionalidade ou propósito disso, que é faça-se tudo para edificação. Então, a edificação, ela perpassa diversas vertentes da vida da igreja e você, professor, também pode utilizar aí essa tabela para enriquecer a sua aula. Nós estamos colocando aí que a edificação é objetivo ministerial na igreja. Quando eu falo ministerial, eu falo de objetivo de serviço, é um objetivo de tarefa. Quando no verso 11, Deus deu uns para apóstolos, lá em Efésios 4, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aqui nós temos uma das listas dos dons espirituais. E olha o verso 12, aparece a sua funcionalidade. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a diversidade de dons é para quê, igreja? É para quê, querido professor de EBD? É para aperfeiçoamento, é para serviço e é para edificação. Porque quando falamos aqui obra do ministério, não estamos falando obra do pastor e do evangelista, que é um conteúdo mais próximo do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Quando falamos aqui obra do ministério, numa vertente do original grego, estamos falando a obra de serviço, de trabalho, de suor, mão no arado, arregaçar mangas, servindo a igreja do Senhor. Ainda nesta tabela, nós temos aí o propósito dos dons, também relacionado à edificação, em 1 Coríntios 4, verso 3, até o verso 5 e 12. Nós temos aí também que é o alvo da edificação, é que nós sejamos aperfeiçoados até atingir a estatura de Cristo. Isso aparece no verso 16 de Efésios 4, quando se diz que nós seguimos para um corpo bem ajustado, um corpo que está operando corretamente em cada parte, para edificação em amor, se assemelhando ao corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça, como aparece aí no verso de número 15. Então a igreja usa os dons e nesse uso dos dons ela vai sendo aperfeiçoada até se parecer com Cristo, ou seja, até atingir a estatura de varão perfeito. Para usar os dons na edificação é necessário autonegação, é necessário renúncia. Deixo de pensar em mim mesmo, nas minhas motivações pessoais, para me colocar em exercício de trabalho em função do outro. Aí tem uma referência bíblica, quando nós temos até Cristo como exemplo, quando ele renunciou ser Deus para, aniquilando-se a si mesmo, tomar a forma humana e servir ao homem.
nós também sabemos que essa edificação, esse desejo de contribuição para o crescimento do outro é esperado de todos os crentes. Não é tarefa de um ou outro, não. Todo crente salvo em Cristo é chamado para contribuir no amadurecimento do outro crente. Agora, como é que um crente maturo, como é que um crente menino espiritualmente vai contribuir com o crescimento do outro? É por isso que eu também devo me deixar ser aperfeiçoado, devo me deixar ser amadurecido quando estou na igreja, quando estou na comunhão dos irmãos, quando me dou com o exercício dos dons dos outros, porque ninguém é autossuficiente, ninguém é completo. Até porque se fosse, não estaria mais aqui. Porque se já atingimos a estatura de varão perfeito, o Senhor nos tira da terra, porque a terra não é lugar. Mas para quem já tem um corpo glorificado, para quem já tem uma estatura de perfeição, não é? Quando alguém se acha muita coisa, essa pessoa está se iludindo, pois na verdade todos nós ainda estamos em processo de aperfeiçoamento. E tudo na igreja deve ter esse alvo. Lá em 4:29 de Efésios, Paulo diz que tudo deve ser para promover a edificação. Você pode utilizar essa tabela, então, também para promover essa discussão e caracterizar um perfil identitário da igreja como um instrumento de edificação mútua, porque eu edifico o outro enquanto sou edificado. Glória ao nome do Senhor por isso. Então, esse segundo ponto é riquíssimo e você não deve se furtar de trazer para os seus alunos essas explicações, tá bem? Por fim, quando nós temos o terceiro ponto aí, se fala sobre edificar todo o corpo de Cristo. E aí é importante chamar a atenção para o caso do amor, que é a espinha dorsal dos dons. É o eixo, é o fio condutor do uso correto dos dons na igreja. Nós sabemos que isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo mostra que nós podemos ter todos os dons e usá-los muito bem, mas se não tiver amor, isso é inválido, é nulo, não tem nenhum valor. É por isso que a igreja deve se ocupar de exercer o amor, que é o fruto do Espírito, né? Preste atenção que o amor não é dom. Porque alguém poderia dizer assim, eu não amo porque Deus não me deu esse dom. Não, o amor é fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, e nós exercemos o amor, e quando exercemos, quando frutificamos o amor, com certeza o uso dos dons será mais correto. Por quê? Porque uma igreja que usa os dons sem o fio condutor do amor, ela vai correr no risco da autoexaltação, do orgulho, do pensamento em ter crescimento e benefícios próprios. Quando nós temos o amor, isso muda, porque a gente se coloca no lugar do outro, a gente pensa primeiro no outro, e aí nós vamos ver que o amor, como disse o apóstolo Paulo, de maneira poética, com certeza, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, quem tem o amor é sofredor, é benigno, não inveja, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não é indecente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quem tem dom espiritual e se deixa como instrumento de Deus frutificar no fruto do Espírito amor, vai ter um tempero muito lindo, espiritualmente falando, no uso correto desses dons, não é? É importante chamar a atenção que não é só a compreensão correta das Escrituras que vai promover o correto uso dos dons, mas o conhecimento correto das Escrituras aliado ao exercício do amor. E isso está aí no terceiro ponto da lição. E esse terceiro ponto vai trazer duas figuras de linguagem riquíssimas para mostrar a igreja trabalhando nessa construção, nessa edificação mútua, que é a figura do arquiteto e a figura do despenseiro. E eu quero trazer um breve comentário sobre a figura do despenseiro, que é algo que hoje não está muito presente no nosso dia a dia, mas que naquela cultura era muito comum. O despenseiro era alguém responsável
por organizar a despensa de uma casa. Não essa despensa pequena que nós temos hoje em nossa casa, em nosso apartamento, quem tem, não é? Porque na maioria das casas isso nem tem, a gente guarda as comidas nos armários mesmo, na geladeira. Mas naquelas grandes casas, naquelas famílias, havia uma despensa muito grande e havia um funcionário responsável por ela. Esse funcionário era quem determinava o que se ia comer, o que ia sair da despensa, a quantidade. Era um cargo de altíssima confiança. Ele era responsável por prover e administrar os recursos da casa e da família, né? A questão da compra dos alimentos e do uso deles na cozinha. Então, era um cargo de muita confiança, de maneira que depois do dono da casa, aquela pessoa era a pessoa que tinha mais confiança. Nós vamos observar que José, por exemplo, foi um tipo de despenseiro ali na casa de Potifar. E aí é interessante que o cristão é dito por Deus que é um tipo de despenseiro, não é? Despenseiro de que dispensa, de que depósito? Do depósito dos tesouros celestiais confiados à igreja. Nós somos chamados por Deus para administrar esses recursos. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, o apóstolo diz que os homens nos consideram como ministros de Cristo e despenseiros de quê? Dos mistérios de Deus. Veja que responsabilidade gloriosa Deus nos dá e nos confia, de nós pegarmos os mistérios de Deus nos seus santos e espirituais depósitos e administrar o seu uso no meio da igreja. Você tem uma responsabilidade linda, porque você não administra saco de farinha, de açúcar, de café, você administra os mistérios de Deus na terra. Aleluia! Esse é o significado do dispenseiro. Só que esse dispenseiro, há requisitos para que ele exerça a sua tarefa. E o verso 2 diz, requer-se, interessante que Paulo não fala dos ministros, né? Ele agora vai falar dos dispenseiros. Requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Lá em Lucas 12 nós temos a parábola dos dispenseiros, dos mordomos, dos administradores dos recursos do patrão. E é nos mostrado o exemplo de um bom e de um mau administrador. E o bom administrador, ele não só é bom, porque ele não só faz com perícia, mas ele também é fiel ao dono. Deus vai pedir conta de todos os mistérios, dons, habilidades, porções que ele nos tem confiado. Ele vai pedir conta de como nós temos usado diante do seu povo e diante da sua igreja. O apóstolo Pedro também compreende esta ideia, essa realidade dos dispenseiros, e na primeira epístola universal que ele escreve, no capítulo 4, ele vai mostrar atenção no verso 10, que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, ele compreende, Pedro, que todo crente tem um dom, que todo crente é um despenseiro, porque todos nós recebemos porções espirituais de Deus. Veja que ele fala, cada um. Esse cada um aqui é como todos. Todos e cada um. Todos recebem e cada um que recebe seja responsável como bons despenseiros. Ele não fala como despenseiros, mas adjetiva como bons, porque não basta ser despenseiro, mas tem que ser bom, na palavra de Pedro, e fiel na palavra de Paulo, ambos evidentemente inspirados pelo Espírito Santo. Dispenseiros, Paulo diz, dos mistérios de Deus, e Pedro vai dizer dispenseiros da multiforme graça de Deus. E ele vai exemplificar aí também numa lista culta de dons, no verso 11, né, numa lista qualitativa. São aqueles que falam e são aqueles que administram, né? Verso 11 diz, se for para falar, fale segundo a palavra de Deus. Se for administrar, administre segundo o poder de Deus. Então, há pessoas que receberam dons de fala, há pessoas que receberam dons de serviço. Lá em Atos 6 nós temos aqueles que se ocupavam da palavra, nós temos aqueles que se ocupavam das mesas, que eram os diáconos, mas isso não mostra superioridade ou inferioridade, não há um alto ou baixo escalão, eu faço isso, estou num patamar maior, não. Tudo é serviço, tudo é ministério, tudo é trabalho, e nós devemos, como dispenseiros,
pegar esses recursos espirituais e colocar à disposição da igreja. Chame a atenção do aluno que se alguém tem o dom e deixa ele trancado na despensa e não disponibiliza, está cometendo um erro e vai prestar conta a Deus. Porque o dono do dom, na verdade, não somos nós, mas é o dono da casa espiritual, que é o Senhor. Que Deus te abençoe, que esta lição seja uma lição, mais uma vez, riquíssima em conteúdo e em graça, e que você tenha um domingo muito abençoado na presença de Deus. Queremos agradecer a vossa participação, pedimos que você compartilhe este vídeo, você se inscreva em nosso canal, deixa aí o like, comente sempre de onde você está nos assistindo. Recebemos muitos comentários de irmãos de diversas partes do nosso país, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Amapá, irmãos que estão aqui no estado vizinho da Paraíba, também em Alagoas, irmãos que estão em São Paulo, diversos estados do nosso grande país, e os irmãos que estão também em diversas de nossas congregações da IEADALP. E nós falamos sobre o sorteio, e aqui está o livro que foi sorteado do professor Marcos Tuller, Abordagens e Práticas na Educação Cristã. E o grande ganhador foi o nosso irmão Leandro Alves, ali da cidade de Araçoiaba. Nosso irmão Leandro Alves deixou um comentário, ele é de Araçoiaba, e nós estamos felizes pela sua participação. Você pode buscar este livro na livraria Arca Missionária, dando apenas o seu nome, e estará lá lhe esperando. Estaremos fazendo mais sorteios ao longo desse trimestre e pedimos a Deus que, em continuidade, Ele nos ajude a estar exercendo os dons que Ele nos confiou. Um grande abraço para todos, em nome de Jesus.